Algumas crianças podem permanecer anos à espera de adoção, mas existem iniciativas para que elas não percam o convívio familiar. Conheça agora o trabalho do grupo Aconchego, que presta assistência e orienta famílias que desejam adotar ou mesmo apadrinhar uma criança ou adolescente. O Aconchego é uma organização da sociedade civil que apareceu, que foi fundado em 1997, né? E ele apareceu como trabalhando com as famílias que faziam adoções de crianças maiores e que passavam por dificuldades de adaptação. No caminhar dessas adoções, se percebeu que existiam outras possibilidades de trabalho do aconchego. Então a gente trabalhou inicialmente com adoção, para depois a gente trabalhar realmente em prol da criança e do adolescente, né? No sentido de acolher crianças e adolescentes que não têm o perfil para as famílias adotivas, né? Para as famílias, né, que desejam adotar. Então o que a gente faz? A gente tem alguns programas, além do programa de adoção. Na adoção nós temos 3 focos, que é apresentar o processo de adoção às pessoas, aos candidatos, o que é adoção, o que vem a ser isso, né? O que interessa conhecer. Depois nós temos um outro grupo, que seria o grupo de habilitados, ou seja, as pessoas participaram do encontros, foram à vara da infância, quiseram se habilitar, passaram por todo o processo e estão habilitadas no Serviço Nacional da Adoção do CNJ. E o terceiro foco da adoção é a adoção tardia. É um grupo de pais e mães que já adotaram ou estão com a guarda de crianças maiores, né? Em convivência já, então num processo de adaptação. Então esse é o foco da adoção. Por outro lado, tem muitas crianças e adolescentes, como eu disse, que saem um pouco do perfil da adoção e às vezes não tem como retornar à família de origem. Então nosso trabalho nesse momento é desenvolver projetos de autonomia para esses adolescentes, né, que vão sair do acolhimento, que vão precisar cuidar da própria vida. Hoje a gente tem 2 projetos sendo apoiados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF, um voltado totalmente para os adolescentes, para projeto de vida e autonomia, e um outro voltado para para a capacitação da rede e para as famílias acolhedoras. Esse é um projeto onde as pessoas da comunidade se inscrevem para ser padrinhos ou madrinhas de uma criança acima de 10 anos de idade, que é o perfil que a gente trabalha, que é esse perfil com remotas possibilidades de retorno à família de origem ou adoção. Então existe toda uma capacitação dessas pessoas, uma preparação com temas como motivação, idealização. Por que uma pessoa está tão tranquila e resolve participar de um projeto que tem um compromisso de pelo menos de 15 em 15 dias estar com esse adolescente, né? Ou com essa criança. É um projeto onde ele vai acompanhar, onde ele vai formar um vínculo com esse adolescente. Então a ideia é que essa criança tenha vínculos além da instituição de acolhimento, que ela possa ter esse padrinho como referência em sua vida, que ao sair do serviço ela possa ser acompanhada por uma pessoa. Então ela vai sair do serviço de acolhimento aos 18 anos, mas ela vai ter um padrinho ou uma madrinha de referência, quem vai acompanhá-lo. Então são preparados os padrinhos, são 6 encontros, e são preparadas as crianças para entender que apadrinhamento afetivo não é adoção, né? Então esse é o apadrinhamento afetivo. Temos muitos casos de sucesso e temos casos também que não deu muito certo. Do ponto de vista da criança e adolescente, ser ouvida, ser escutada, né, por alguém que possa aceitar a sua história, aceitar a sua origem, aceitar e acolher o seu sofrimento e a sua dor, isso já é, sabe, um resultado assim, né? É o maior resultado do aconchego, é poder abrir espaço para que essas crianças e adolescentes possam falar sobre as suas histórias, se empoderem delas, né, sem nenhuma culpa, sem nenhuma responsabilidade, né, pela situação do acolhimento. Então é desculpabilizar as crianças e adolescentes.
Quando a gente faz isso, a gente imagina que elas também que elas podem seguir a sua história, que elas podem abrir espaço, seja para uma filiação, que no caso é de uma adoção, seja para cuidar da própria vida no futuro. Então, os nossos trabalhos, eles têm como foco o acolhimento, a escuta da criança e do adolescente, para que ela possa abrir espaço dentro dela para ser feliz, E não achar que é culpada ou responsável, porque ela sai da família dela, É muito importante isso, porque quem sai da família que pode estar agredindo ou que praticou algum ato abusivo, é a criança que sai. Então, quando ela sai, ela pode ficar muitas vezes com o sentimento de que ela é que é a responsável, de que ela é que é a culpada, já que os agressores ou as pessoas adoecidas ficaram lá, Então, a gente trabalha muito o valor da criança, o lugar dela no mundo, o Estatuto da Criança prevendo que ela deve ser protegida por toda a sociedade, pela família e pela sociedade, Então, a gente trabalha muito esse lugar para elas. Já passaram mais de 200 crianças pelo projeto de apadrinhamento afetivo. Algumas deram super certo e continuam até hoje, jovens com 30 e poucos anos, com filhos, e que o vínculo dele maior de família é o padrinho e a madrinha. Recentemente, uma jovem que foi apadrinhada aos 17 anos por uma madrinha, e ela, nesse período, ela foi trabalhar, e recentemente ela passou na faculdade. Ela escolheu o mesmo curso da madrinha, e no seu primeiro dia de aula, ela estava muito nervosa e a madrinha perguntou se podia levá-la para a escola, Ela disse assim, você pode? Ela disse assim, claro, Seu primeiro... Ela disse, não, porque nunca ninguém me levou numa escola. Sim, mas você vai para a faculdade, se você quiser eu levo. Madrinha, eu ficaria seria muito bom. A madrinha se preparou, como num primeiro dia de aula de uma criança, e levou ela para a faculdade, E ainda deu um vale para o lanche, Assim, toda coisa simbólica que ela nunca teve, Então, de apadrinhamento são casos que a gente tem certeza que dão muito certo. As pessoas que desejam participar do apadrinhamento, elas precisam ter acima de 18 anos, mas tem que ter uma diferença de no mínimo 10, entre o afilhado e o padrinho ou madrinha. Elas precisam, não importa se são casados, solteiros, a questão de gênero também não nos importa. Eles devem apresentar toda a sua documentação, inclusive aquela certidão negativa de bons antecedentes. Elas não podem estar no cadastro da adoção, para não configurar apenas um conhecimento prévio das crianças, porque a ideia do apadrinhamento afetivo é que forme vínculo, com esse padrinho, um vínculo de apadrinhamento, um vínculo de amizade. Então, elas não podem estar cadastradas no Serviço Nacional da Adoção e precisam fazer parte do grupo, fazer os 6 encontros, fazer a palestra, depois os 6 encontros, e ter disponibilidade de tempo para frequentar, para acompanhar, para conviver com essa criança no mínimo de 15 em 15 dias. Eu acho que é um dever da sociedade, é um dever de todos nós cuidar das crianças e dos adolescentes que passam por situações de vulnerabilidade. E existem projetos que são muito bons, que são projetos que guiam essas pessoas que desejam cuidar dessas crianças e adolescentes, porque não é suficiente chegar numa instituição e doar um bem material. É importante que a gente saiba fazer escuta, que a gente aceite essa criança e adolescente como um sujeito. Então, o aconchego, ele se disponibiliza a capacitar as pessoas para fazer esse papel de cuidador, esse papel de escuta dessas crianças e adolescentes que já passaram por diversas situações e que não precisam mais de alguém que faça diferente.